Vamos continuar acompanhando a entrevista com o Dr. Alejandro Vera sobre depressão. Vamos lá. Existem aí diferentes maneiras da depressão se apresentar, desde quadros mais leves até quadros mais graves. Dentro dessas síndromes depressivas mais leves, existem estudos que mostram que tanto a farmacoterapia, ou seja, a medicação, quanto uma psicoterapia, tem o mesmo índice de melhora. Então, isso para os quadros mais leves. O indivíduo que ele se permite a uma terapia, ele tem o mesmo índice de melhora daquele que faz uso de medicação. Então, isso é muito semelhante. Os quadros mais moderados, os quadros mais graves, aí não. Se faz necessário o tratamento medicamentoso. Ele é muito importante. Por quê? Porque existem alterações neuroquímicas na depressão. Alterações de neurotransmissores, alterações assim importantes que acabam levando o indivíduo a ele sofrer o que ele vivencia no seu íntimo, inclusive no físico. Como a alteração do sono, que eu já coloquei, né? A pessoa ela sente como se fosse um corpo mais pesado, uma dificuldade de acordar, uma dificuldade de levantar, questão de uma fadiga, e fora questões cognitivas que envolvem a depressão, justamente por essas alterações neuroquímicas, questão de atenção, a questão da memória, como que ele foca, concentração, mostrando aí as alterações físicas, orgânicas que existem também, inclusive dentro dos processos depressivos. A medicação auxilia nesse processo. Eles podem trazer alguns efeitos colaterais, mas que são naturais a toda e qualquer medicação. E, no geral, eles são bem restritos ao início, por exemplo, do quadro. Eu sempre coloco para o paciente, assim, é importante pesar o custo-benefício. Por mais que algumas medicações elas tragam algum tipo de efeito colateral no seu início, com o tempo elas tendem a diminuir e tendem a auxiliar o indivíduo a ficar cada vez melhor. O intuito com a medicação, por exemplo, com aquele que ou não dorme nada, ou está dormindo demais, dependendo da característica, da forma como ela se manifesta, é que ele possa ficar cada vez melhor, fisicamente, organicamente, ele perceber essa melhora. E a medicação é um bom instrumento nesse sentido, não é como um instrumento de auxílio. Sabendo, obviamente, que, além da medicação, o que ele precisa é buscar as causas, e essas causas residem no próprio ser, residem no espírito. Quando ele começa a se observar, quando ele se enxerga como tal, ele vai perceber as causas que de fato levaram a deprimir-se. A medicação é apenas um instrumento que auxilia organicamente, fisicamente. Mas nós sabemos que tanto o espírito influencia o corpo físico, quanto o corpo físico influencia o espírito. Então, assim, se eu estou bem fisicamente, organicamente, eu vou ter mais condições de lidar com essas questões íntimas. Que nem a gente colocou, né? A importância da psicoterapia, também, seja nos transtornos alimentares, seja em qualquer patologia, em qualquer tipo de transtorno. Ela é importante. Mas em quadros muito graves de depressão, se o indivíduo ele não estiver bem, se ele não tiver condições físicas, orgânicas, ele não vai conseguir aproveitar bem uma terapia. Então precisa ele estar bem estabelecido, harmonizado, para depois ele conseguir lidar com as questões mais íntimas. Os nossos problemas eles são espirituais, porque nós somos seres espirituais. O indivíduo depressivo ele se encontra frágil psiquicamente e a partir daí ele se torna vulnerável para que haja aproximação de entidades que o querem ou prejudicar naquele momento ou que acabam se afinando com aquele momento que ele está vivenciando, de uma tristeza profunda, de uma angústia, enfim, de um episódio depressivo. Então, se aproximando, eles acabam piorando aquele quadro. O que pode ocorrer também dentro de quadros obsessivos, uma aproximação, levar o indivíduo a entristecer, a ficar mais chateado, a dificuldades do dia a dia, simulando talvez um quadro depressivo, quando na verdade o pano de fundo é um quadro obsessivo. Por isso essa abordagem holística que é colocada, tanto a parte orgânica, física, que envolve a terapêutica, medicamentosa, mas o envolvimento do ser espiritual em si, né? Que através da psicoterapia e as questões espirituais de uma obsessão, um tratamento espiritual é interessante, né? Porque vai nos fortalecer em todos os sentidos, mas não necessariamente que todo indivíduo que está depressivo ele tem um quadro obsessivo. Isso não é regra.
Sim, os estudos têm mostrado isso também. Aliás, existem várias pesquisas relacionando a depressão à espiritualidade, à religiosidade. O indivíduo que ele abraça uma religião, tem as suas práticas religiosas, acredita em Deus, busca a questão da espiritualidade, ele está mais propenso não só aos quadros depressivos, mas aos quadros de ansiedade, ao uso e abuso de substâncias, a questão das drogas ilícitas. É um fator de proteção, ele deprime menos. Não significa que ele não vai deprimir, claro, ele pode deprimir. E deprimindo, no geral, ele se recupera mais rápido, usa menos medicação e tem menos chance de internação. Então é muito interessante. Quem abraça a questão da espiritualidade tem a seu favor um fator de proteção. Pensando que, enquanto seres espirituais, seres encarnados, temos aí entre o corpo físico, o intermediário, o perispírito, a terapêutica espírita, essa terapêutica complementar, seja através do passe, da água fluidificada, nos auxilia, fortalecendo as estruturas sutis do espírito, que envolve o corpo perispiritual, mas também a questão orgânica, através da energia, dos fluidos que são dinamizados, que são trabalhados naquele momento da transfusão de energia do passista em relação àquele que necessita. Na verdade, ele está recebendo aí fluidos que vão fortalecê-lo perispiritualmente, organicamente também, favorecendo aí uma recuperação mais rápida. A psiquiatria tem se preocupado também em buscar causas genéticas, seja para a depressão, seja para vários outros transtornos. Os estudos não são conclusivos, mas têm apontado que existe algum fator genético envolvido, mas que, ampliando a nossa visão em relação à espiritualidade, nós não podemos colocar a questão genética como sendo determinista. Ou seja, se meu pai teve depressão, necessariamente o filho vai ter, ou eu vou ter. Não. Como se fosse algo determinado pelos genes. Não. Pode haver questões familiares envolvidas, questões genéticas envolvidas, mas por conta que as famílias também são um agrupamento de espíritos comprometidos dentro de uma situação e que dentro dessa situação que são compartilhadas pelos membros dessa mesma família, existe uma possibilidade maior também de que um ou outro tenha um episódio semelhante, também deprima, por exemplo. Mas não por questões deterministas relacionadas às questões genéticas, mas sim por questões de envolvimento espiritual, né? Que podem ser por existências anteriores ou não, podem ser da própria existência.